O Jornal da CTV. Confira os destaques da edição de hoje. Reitor da UFCG. Delegacia de Polícia Civil da Paraíba funcionam em situações precárias, segundo o laudo da Aspol Paraíba. Casal de empresários morre 20 minutos após o outro de Covid na Paraíba. O estado da Paraíba vai abrir mais 90 novos leitos para pacientes da Covid-19 até 19 de março. Essas e outras notícias você confere comigo na edição de hoje do seu Jornal da CTV, logo após o nosso intervalo comercial. Você gostaria de assistir televisão por um aplicativo que funcione em seu PC, Smart TV ou celular? Que você assista a canais e conteúdos para você e sua família? Que tenha um preço que caiba no seu bolso e ainda seja 100% legal? Venha conhecer a Gigo TV, a primeira televisão por assinatura via internet do Brasil. Aqui você assiste esporte, notícias, desenho e novelas em qualquer lugar do Brasil. E precisa somente de uma conexão de internet. Visite nosso site e conheça! Vai produzir o seu conteúdo e não sabe como fazer e nem quer ter dor de cabeça? Procure a RM Comunicações, uma ilha de produção pronta com tudo o que você precisa. Câmeras em Full HD, estúdio já preparado com iluminação apropriada, imagens aéreas e equipamentos para transmissão ao vivo. Os melhores profissionais e equipamentos de ponta para não atrasar sua produção. Salas climatizadas e uma aconchegante recepção. Entre em contato agora mesmo e solicite o orçamento. Supermercado e Avícola Central. Beleza. Supermercado e Avícola Central. Preço baixo, qualidade e aqui não tem nada igual. Supermercado e Avícola Central. Melhor preço e sortimento. Líder no atendimento aqui é sensacional. É o supermercado da família do povão. Tem história e tem valor e também é tradição. Ó meu amigo, meu colega cidadão, se averte, venha logo, compre tudo é do montão. Supermercado e Avícola Central, preço baixo de qualidade e aqui não tem nada igual. Supermercado e Avícola Central, ligue no atendimento aqui é sensacional. O que precisa você pode procurar, hortifruti, frigorífico, venha logo aproveitar. Nós atendemos em Sumé e região, aqui arrebenta mesmo, é a boca do patrão, não tem nem comparação. Supermercado e Avícola Central, beleza! Olá, muito boa noite. O Jornal da CTV está apenas começando. Você pode nos assistir a nossa programação baixando o nosso aplicativo na Play Store, procurando por CTV-PB apenas para Android. Você pode também nos assistir através da Gigo TV. A Gigo TV tem vários canais de televisão, ESPN, esporte, canais de novelas, canais de notícias, e entre eles a CTV está lá também presente na Gigo TV, seu canal por assinatura, sua TV por assinatura. Olha, também você pode nos acompanhar através do site www.ctv.com.br, também no site deolhosnatv.com.br. Também lá de Olhos na TV, esse site tem várias TV lá que você também pode conferir, além da CTV. Olha, nós vamos começar então fazendo um passeio, né, pelo nosso estado, né, começando por João Pessoa, as imagens da capital do estado, João Pessoa, que você passa a ver agora em tempo real, né, João Pessoa nesse momento com poucas nuvens, né,
e o céu meio que aberto, né? Então, uma noite bacana. Vamos então a Campina Grande agora, ver como é que está lá em Campina Grande, né? Campina Grande já está um pouco mais nublado, né? A noite também um pouco serena em Campina Grande. E em Serra Branca, né, diga-se de passagem, olha como está a Serra Branca, sem energia, né? A Serra Branca, nesse momento, está sem energia, está faltando energia. Na cidade de Serra Branca não temos, então, as imagens, né? Porque é à noite, então não tem nem como ter a cidade sem energia, né? Não sabemos ainda o que aconteceu na cidade de Serra Branca, mas encontra-se sem energia. Então, vamos passando direto aqui para a cidade de Sumé, vamos mostrando a noite em Sumé. Céu também se mostra, né, sem nuvens nesse momento na cidade de Sumé. A cidade aí muito bonita, por sinal, né? Nossa querida Sumé. Vamos então até a cidade de Monteiro, ver como está lá em Monteiro também, a cidade iluminada, né? Muito bacana também Monteiro. O céu também se mostra aí sem nuvens no momento, né? Não dá para identificar, né, pela distância da câmera da Cariri Web, que nos passa então aí essas imagens do Cariri paraibano. Vamos então às nossas matérias. Olha, professor da UFCG nomeado por Jair Bolsonaro substitui caririzeiro no posto de reitor da UFCG. Vamos à matéria, daqui um pouco a gente volta comentando. O professor Antônio Fernandes foi nomeado reitor da Universidade Federal de Campina Grande pelo presidente Jair Bolsonaro em decreto publicado na última segunda-feira, dia 22 de fevereiro. Ele foi o terceiro colocado na votação interna para escolher o próximo reitor, mas o presidente desconsiderou o resultado da eleição e nomeou o professor. O primeiro colocado, mais bem votado na lista da tríplice, foi o professor Vicemário Simões. A eleição para reitor aconteceu no dia 20 de novembro de 2020. Na ocasião, a chapa formada pelo monteirense Vicemário Simões e Camilo Farias, atual reitor e vice, foram reeleitos com 50,45% e 53,97% em médias ponderadas da comunidade da UFCG. Vicemário é natural da cidade de Monteiro, no Cariri, onde possui grande laço familiar e inúmeros amigos. Antônio Fernandes é formado em farmácia bioquímica pela Universidade Federal da Paraíba e doutor em farmácia pela Universidade de São Paulo. Ele é professor associado dos cursos de enfermagem e medicina e atua nas áreas de bacteriologia médica, infecção hospitalar e biotecnologia. Atualmente, ele também exerce a função de diretor do centro do campus da UFCG no município de Cajazeiras, sertão do estado. A nomeação foi publicada no Diário Oficial da União. Tá aí a matéria feita então aí por Lorielson Alves, né, que comenta com a gente agora a respeito dessa nomeação. Lorielson, o professor, né, que foi nomeado por Jair Bolsonaro, na verdade ele substituiu esse cara, o professor caririzeiro, né, aqui de Monteiro. Foi isso mesmo? Eu entendi bem, né? Acho que estou sem áudio, né? Nós estamos sem o áudio aí do Lorielson. Continuamos sem o áudio do Lorielson. Bom, vamos então, daqui um pouco a gente comenta um pouco sobre essa nomeação do reitor da UFCG. Mas vamos então aqui, olha, 2 jovens são baleados durante emboscada lá na capital do estado, em João Pessoa. Vamos à matéria. Os 2 jovens contaram que trabalham no distrito dos mecânicos, que fica no Varadouro, aqui em João Pessoa. Largaram do serviço ontem, ficaram conversando com alguns amigos e perto das 9 horas da noite seguiram para casa de moto. Quando se aproximaram da residência, um veículo prata também encostou na moto e de dentro do carro mesmo uma pessoa começou a atirar nos 2. Eles foram baleados e depois o veículo saiu em alta velocidade. Os 2 foram atendidos por equipes do SAMU e encaminhados aqui para o Hospital de Emergência e Trauma da capital. Segundo a assessoria de comunicação do hospital, o estado de saúde dos 2 é considerado regular. Eles são
O Christian Gabriel, que tem 18 anos, foi atingido com um tiro no pescoço. E o outro é o Lucas Mateus, tem 19, foi baleado com 2 tiros na perna esquerda e também um tiro no abdômen. Moça, me ajuda, não. Calma, Ronaldo. Ai. Peraí, bota a mãozinha na barriga. Ai, tô sem ar. A polícia ainda vai investigar o que teria motivado tudo isso. Eles se dizem trabalhadores, estavam justamente saindo do serviço quando acabaram sendo alvos dessa emboscada. Mas aí a polícia vai querer saber se eles têm algum envolvimento com o crime, se estavam recebendo ameaça de alguém e também, claro, investigar quem é o autor ou os autores dessa tentativa de homicídio que aconteceu perto das 9 horas da noite no Varadouro, aqui na capital. É uma pena, né? 2 jovens, um até de 18 anos aí, né? Bastante jovens vítima dessa violência, né? Não se sabe, a polícia ainda vai investigar se há algum tipo de envolvimento, né, desses jovens com alguma outra coisa, algum outro delito, né? Olha, mas eu quero chamar agora o Lorielson Alves, ver se a gente já tem o áudio do Lorielson para a gente falar a respeito dessa nomeação de Jair Bolsonaro aí em relação ao posto de reitor da UFCG. Lorielson, quais os detalhes que você nos traz a mais, além da reportagem que foi muito bem clara, né? Boa noite, Robson. Consegue me ouvir agora? Bacana, tranquilo, viu? Pronto, desejar uma boa noite a você e a todos que nos acompanham. E é isso, Robson. O então reitor eleito democraticamente na UFCG, professor Vicemário, ele ganhou a última eleição do dia 20 de novembro. Ele já estava em atuação como reitor, tentou a reeleição, conseguiu a reeleição, só que agora, no momento de assumir, o presidente Jair Bolsonaro decretou que quem assumiria seria o terceiro colocado, né? Como a gente bem viu na reportagem, depois de toda a eleição que teve, que movimentou todo um público acadêmico, onde tem direito de votar alunos, professores e técnicos da UFCG. O presidente Jair Bolsonaro simplesmente ignorou toda a opinião de todos e tirou um candidato eleito democraticamente com mais de 50% dos votos e colocou um com cerca de 13%, 14% dos votos. É uma atitude comum que a gente está acompanhando do governo Bolsonaro. Ele simplesmente está nomeando nomes que compactuem com o seu governo, as universidades. A gente viu também que ele nomeou no Ceará, com 4,3% de votos, a reitoria. Também não foi diferente na UFPB, aqui em Monteiro, onde teve a eleição, professores e alunos e técnicos votaram, e o presidente Jair Messias Bolsonaro indicou o nome que compactua com suas ideias, que ele acha que fará um bom trabalho nessas universidades. Robson, eu tenho aqui comigo... Sim, pode falar, pode concluir, tranquilo. Então, só comentando aqui, Lorielson, a gente sabe, quer dizer, se desconstrói toda uma democracia, né? Porque a gente sabe que, na verdade, é feito essa escolha, né? Ou seja, o voto para que seja eleito o reitor da UFCG, né, das universidades federais. Mas que o presidente é quem assina realmente, quem entra e quem não entra, né? Mas aí há uma falta, né, de respeito aos votos, né, ao entendimento daqueles que estão ali na ponta, né, precisando, aliás, escolhendo a quem irá o dirigir, né, a instituição. Mas, tranquilo. Vamos lá. Isso, exatamente. É um desrespeito, digamos assim, de passagem, a todos que compõem as unidades acadêmicas e aqueles que tiraram o seu tempo de votar. E até uma escolha que a maioria decidiu, né, de forma democrática. Exatamente. E como ele tem esse poder de nomear o nome que ele pretende, ele faz uso dessas armas para colocar o nome que ele quer no poder, a exemplo que aconteceu agora, mais recentemente, na UFCG, um reitor da UFCG. Mas lembrando também que ele já está acostumado a fazer isso em seu governo. O Robson, é sempre importante ouvir outras opiniões também,
Eu gostaria de uma opinião da professora Carolina de Sá, do centro. Ela é professora no campus de Sumé. Eu acho que a nossa equipe já está com a reportagem lá. Vamos ouvir? Com certeza. Vamos então. Boa noite, meu nome é Carolina Figueiredo de Sá, sou professora da Unidade Acadêmica de Educação do Campo, no campus CDSA Sumé, da UFCG. A minha opinião acerca da nomeação pelo presidente Jair Bolsonaro para reitor da UFCG do terceiro colocado na consulta pública realizada junto à comunidade universitária acompanha a nota já publicada pelos 3 segmentos que conformam a UFCG, professores, técnicos e estudantes, que repudiaram, né, através de nota pública, essa atitude. Na minha opinião, também se trata de um flagrante desrespeito à autonomia da universidade, uma ingerência do governo nos assuntos internos da gestão universitária e que não tem outra razão de ser que não o de uma tentativa de um controle cada vez maior por parte do governo de Bolsonaro e os generais das universidades públicas e os institutos também técnicos federais. A gente viu no ano passado isso ocorrer em quase 20 universidades e institutos técnicos, e além de outros ataques como uma redução drástica de investimentos na área da educação, na área da pesquisa, bem como no ataque a diversos direitos também de professores, técnicos, os servidores da universidade. Então é isso, uma professora que também está revoltada com essa nomeação do terceiro colocado. Com certeza ela também participou do processo democrático da eleição e se sente, digamos assim, incomodada com essa situação. Entra um candidato que ficou em terceiro lugar. O Robson, eu não sei se a gente está em conexão com o Hernandes, mas eu acho que isso também tem uma opinião bem interessante sobre esse fato. Olha, com o Hernandes eu ainda estou sem a conexão, mas nós temos aqui o radialista, jornalista Marcos Moura, que por sinal já passou aqui por Sumé, fez um trabalho belíssimo e que hoje começa também conosco trazendo as suas opiniões, que lembra, diga-se de passagem, tem uma visão ampla de todos os assuntos que acontecem não só no Brasil, mas no mundo. Eu tenho o prazer de chamar o meu querido e amigo Marcos Moura, que a partir de agora comenta a esse respeito, né? Marcos Moura, seja bem-vindo ao Jornal da CTV. Para mim é um prazer ter essa referência aqui no nosso jornal. Boa noite, amigo Robson, o companheiro Lorielson, Renato, amigos. Eu quero acreditar mesmo que tanto o depoimento dessa senhora há poucos instantes, como também a reportagem do Lorielson Alves, são oportunas. Mas nós queremos lembrar também, e o país sabe disso, que o presidente Bolsonaro, e eu vou usar uma linguagem bem popular, é pavio curto. Todo mundo, na realidade, sabe disso. Há de se convir que ele é quem manda. Há o que se discutir. A imprensa contrária, a imprensa a favor, ou a imprensa que apenas noticia, também sabe disso. Todos os repórteres, jornalistas, editores do país sabem disso, que Bolsonaro, o presidente da República, é quem manda. E ele só gosta de trabalhar, administrar, quem é, na realidade, a favor dele. Nós não sabemos se, na realidade, ele vai manter esse mesmo critério para o ano em tempo de eleição.
Não sabemos. Não sabemos também qual o objetivo que Bolsonaro tem em ser, entre aspas, um ditador. Muito pelo contrário. Mas de sã consciência, nós temos que admitir que ele é quem manda. E a prova está aí. A prova é clara, bem cabal. A troca de comando da Petrobras. Ele é quem manda. A imprensa nacional o acusou de que ele estaria realmente querendo mandar, tomar decisões na Petrobras. Ele admitiu que não. Mas ele também fez uma declaração ao dizer que o presidente da Petrobras, os dirigentes da Petrobras, desde março do ano passado, que administravam esta grande empresa, reconhecida mundialmente, de dentro de suas residências, de dentro de suas casas. Então ele teve que impor, porque ele manda na realidade. O que eu quero me referir e desejar exatamente ao professor Antônio Fernandes, o novo reitor da UFCG, que faça uma profícua administração para o bom ensino, para a boa formação, e que faça também tudo para dinheiro não voltar ao Ministério. Porque o que a gente observa nos últimos dias são notícias de que as instituições de ensino do país não estão sendo capazes de administrar o dinheiro enviado pelo Ministério. Mas que ele bom uso, uma boa aplicabilidade para o bem dos estudantes, não só da Paraíba, mas de todos aqueles estados que estão aí incorporados dentro da UFCG. Robson. Marcos Moura, você falou bem agora em relação a recursos da educação, da UFCG, né, e especificamente da educação, né? Nós tivemos ontem uma matéria a respeito, há uma redução dos recursos para a educação no Brasil, né? E como é que você vê essa questão dessa redução? A priori, a intenção em reduzir os recursos era justamente para que houvesse uma sobra e aplicar nos recursos para a pandemia e também recursos para esse dinheiro que é repassado às pessoas que não têm condições, que inclusive está à discussão para a aprovação entre 250 a 300 reais desse auxílio de emergência. Eu diria até que poderia ser uma espécie de cobrir um santo para descobrir outro. O lençol está muito curto, quando você puxa os pés, descobre a cabeça e assim sucessivamente. Mas volto a repetir, quem manda é o presidente. Nós temos aí, Robson, uma discussão em nível nacional concernente à situação, à questão do Guedes, do Paulo Guedes, da economia. Se fica ou se não fica. Porque nesta questão da Petrobras, eu repito, eu estou me referindo à Petrobras para dar o exemplo para que a gente possa alinhar toda essa discussão, tá certo? Se fica ou não fica à frente o Paulo do Ministério da Economia. Haja vista que com essa decisão de Bolsonaro na troca da Petrobras não foi muito bem vista por Paulo. Então eu pergunto a você e aos telespectadores, a saída de Paulo, a possível saída de Paulo Guedes, Bolsonaro teria um homem capaz igual a ele para administrar a economia do país, para fazer o país voltar a crescer, para que o país possa também, através do governo federal, enviar os recursos necessários, que não haja cortes, principalmente para as instituições de ensino e na pesquisa brasileira, na ciência nacional. Eu fico com essa incógnita e deixo a visão de todos. Robson.
Então vamos deixar que os telespectadores tenham sua conclusão, não é isso? Exatamente. Daqui a pouco a gente chama de novo, grande Marcos Moura. Muito obrigado Pela participação. Já Estamos a gente aqui. conversa. Olha, Paraíba adotará toque de recolher para municípios em pandemia. Isso em relação à cor laranja e vermelha. Vamos à reportagem. Devido ao avanço do novo coronavírus, a Paraíba adotará o toque de recolher, válido para os próximos 15 dias, nas cidades com bandeira laranja e vermelha. Isso significa que será vedada a circulação de pessoas nas ruas dessas cidades entre as 22 horas e as 5 horas da manhã. Na região do Cariri, apenas os municípios de Prata e São Sebastião do Umbuzeiro estão classificados na bandeira laranja, conforme a 19ª avaliação do Plano Nacional Novo Normal da Paraíba, e terão que se adequar às novas medidas enquanto à circulação de pessoas nas ruas. Olha, é uma medida bem extrema, né, para que se possa controlar então aí a Covid-19 no estado da Paraíba, né? E para trazer os melhores detalhes a esse assunto, né, o Lorielson Alves, que foi o tutor dessa reportagem. Lorielson, quais os detalhes que você nos traz? A gente já sabe que no Cariri paraibano, Prata e Ouro Velho, né, você menciona aí na reportagem que entra então aí desse toque de recolher. Realmente, Robson, esses dois municípios vai ter o toque de recolher, levando em conta as pré-descrições que existe para a cidade receber a bandeira laranja, que é o número de casos, números de óbitos na cidade, os números notificados. E essas cidades atualmente vêm tendo um alto índice do novo coronavírus nas cidades. O governo da Paraíba decidiu tomar essa ação mais radical realmente para tentar frear um pouco essa disseminação do vírus. Todo dia temos um aumento significativo no número de mortos. Todo dia temos notícia de hospitais sendo lotados. Os hospitais da Paraíba já não estão comportando tantos casos da nova doença. As notificações só estão aumentando, e essa foi a estratégia que o governo do estado achou para tentar combater a disseminação dessa doença. Uma medida radical de fato, mas talvez necessária. É verdade, talvez não, né? Na verdade necessária, né? A gente está vendo aí os números estão crescendo mesmo, né? A gente já daqui um pouco vai falar a respeito de um casal que foi vítima da Covid-19 e um faleceu 20 minutos após o outro falecer. Muito triste isso, né? Daqui um pouco a gente volta trazendo mais detalhes sobre a Covid-19 com o Lorielson Alves. Olha, drogas são apreendidas pela polícia na capital paraibana. João Pessoa, vamos à matéria. Olha, 3 quilos, só praticamente 3,5 quilos de maconha. Apreendido agora na comunidade Frei Damião. Policiais do 5º Batalhão, há pouco mais de 1h30, estavam em rondas e receberam uma denúncia. E o sargento Amaro foi lá conferir. Ele está saindo aqui, está deixando aqui a droga nesse momento, sargento? Dê licença aqui, sargento, desculpa até interrompê-lo aqui o senhor. Essa droga foi onde, sargento? Essa droga foi da comunidade Frei Damião, por trás do 5º Batalhão. Mais de 3 quilos. Eu acho que tinha uns 3 quilos e pouco, acho que 4 quilos. 3,5 quilos. Estava dentro de uma casa, sargento? Estava dentro de uma casa, o elemento se evadiu, deixou o local e a gente conseguiu apreender fazer a apreensão da droga. Ok, obrigado, sargento. Boa sorte pro senhor, viu? Conta com a gente, viu, sargento Amaro? Um abraço, viu? Muito bem, então, Lícia, trabalhando para desarticular as gangues, né, as drogas, né, os traficantes, né, na capital da Paraíba, em João Pessoa. Olha, nós vamos a um pequeno bloco de intervalo comercial, a gente volta em seguida trazendo mais notícias para você. Você gostaria de assistir televisão por um aplicativo que funcione em seu PC, Smart TV ou celular? Que você assista a canais e conteúdos para você e sua família? Que tenha um preço que caiba no seu bolso e ainda seja 100% legal?
Venha conhecer a Gigo TV, a primeira televisão por assinatura via internet do Brasil. Aqui você assiste esporte, notícias, desenho e novelas em qualquer lugar do Brasil. E precisa somente de uma conexão de internet. Visite nosso site e conheça! Vai produzir o seu conteúdo e não sabe como fazer e nem ter dor de cabeça? Procure a RM Comunicações, uma ilha de produção pronta com tudo o que você precisa. Câmeras em Full HD, estúdios já preparado com iluminação apropriada, imagens aéreas e equipamentos para transmissão ao vivo. Os melhores profissionais. Entre em contato agora mesmo e solicite o orçamento. Supermercado e Avícola Central, beleza? Supermercado e Avícola Central, preço baixo, qualidade e aqui não tem nada igual. Supermercado e Avícola Central, melhor preço, sortimento, líder no atendimento, aqui é sensacional. É o supermercado da família do povão, tem história e tem valor e também é tradição. Ó meu amigo, meu colega cidadão, se averte venha logo, compre tudo é do montão. Supermercado e Avícola Central, preço baixo e qualidade e aqui não tem nada igual. Supermercado e Avícola Central, ligue no atendimento, aqui é sensacional. O que precisa você pode procurar, hortifruti, frigorífico, venha logo aproveitar. Nós atendemos em Sumé e região, aqui arrebenta mesmo, é a boca do balão, não tem nem comparação. Supermercado e Avícola Central, beleza? Voltamos então com o nosso Jornal da CTV, trazendo as notícias da região, do Brasil e do mundo para você que nos acompanha. Olha, ainda há pouco a gente falou sobre a reportagem de Lorielson, sobre a adoção do governo do estado em relação à pandemia, ao toque de recolher, né? Especificamente para os municípios que estão na faixa laranja e faixa vermelha, né? Isso é um assunto para a gente comentar com Hernandes Queiroz e com Marcos Moura. Eu quero começar com Hernandes Queiroz, a gente falando sobre essa adoção do governador do estado da Paraíba em relação a esse toque de recolher. Hernandes, boa noite, seja bem-vindo ao Jornal da CTV. É um prazer. Já estava sentindo sua falta, né? Olha, o governo do estado já sai com adotou essa forma dura, né, de combate à Covid-19 aqui no estado. E especificamente aqui no Cariri Paraibano, Lorielson nos trouxe ainda há pouco, né, que no Cariri 2 cidades, né? Elas estão justamente aí, se enquadram na faixa laranja e vermelha, que é Prata e Ouro Velho, né? Vão receber toque de recolher. São medidas duras necessárias, Hernandes? Bem-vindo. Boa noite. Boa noite. Eu estou sem o áudio do Hernandes. Não sei se o Hernandes está me escutando, mas eu não estou escutando o Hernandes, não. Bom, então eu vou com Marcos Moura, se possível, né? Marcos Moura está nos escutando, aí eu volto com o Hernandes já, falando sobre essa ação do governo do estado contra o combate contra a Covid-19, né? Que está realmente crescente no estado da Paraíba. Já, Hernandes, já está... Não, Marcos Moura. Muito bem, aqui Marcos Moura mudou de tela então. Marcos Moura, o governador João Azevedo, ele decretou esse toque de recolher no estado da Paraíba para aquelas cidades que estão na situação da faixa laranja e vermelha, ou seja, naquelas faixas mais críticas, né? Esse toque de recolher, são medidas duras necessárias, na sua opinião? São sim. Muito bem. São sim. Concordo plenamente.
E, inclusive, até o dia 10 de março, se não me falha a memória. Esse decreto é válido. Exato. E ele é válido para o bem de todos nós. Meio contundente. Não sei se vocês estão gostando da minha linha de raciocínio, mas é necessário que a gente seja duro também nos comentários, assim como o governador foi, com essa medida drástica. Porque se não houvesse exatamente as festas de Réveillon, as festas até que eu chamo clandestinas, se não acontecesse as festas clandestinas do Carnaval, com muitas e muitas aglomerações, nós hoje não estaríamos passando por isso. O governador hoje não ia decretar nada. Então, o Estado não tem leitos. A vacina ainda está para chegar na quantidade necessária para a vacinação à população. Não poderia, em hipótese alguma, deixar de decretar essa sua atitude, que é uma atitude benéfica, em benefício do povo. Agora, cabe ao povo, Robson, amigos, obedecer, não aglomerar, ter a cautela necessária para obedecer todas aquelas precauções advindas das autoridades sanitárias do Estado e do país. Porque se não for assim, jamais iremos vencer, mesmo até com vacina, o vírus, da coronavírus. Porque essa Covid-19, ela veio exatamente para admoestar o mundo, para deixar um ensinamento, uma lição na humanidade. E a prova é tanto que até existe outras cepas, como se chamam aí, né? Uma variação, tá certo? Outras cadeias de vírus advindos do coronavírus. Então é necessário que cada um faça a sua parte. O governo é bem intencionado, o povo não quer obedecer. Robson. Infelizmente, né? Concordo plenamente com você. Em questão das suas opiniões, ser contundentes ou não, Marcos Moura, é esse o nosso papel aqui, né? Trazer as opiniões e os nossos telespectadores que tiram as suas conclusões e que façam juízo dos comentários, né? E agora eu chamo o Hernandes Queiroz, que acredito que participa conosco agora, né, Hernandes? Acho que já normalizou tudo aí, a técnica já deve ter resolvido aí. Na sua opinião, Hernandes, como você avalia essa ação do governo do Estado? Boa noite, Robson. Acho que você consegue me ouvir agora, né? Perfeitamente, bacana. Eu quero saudar meu amigo Marcos Moura, nós não mantínhamos contato, mas fico muito feliz por esse reencontro através da CTV. Né? Então, boa noite, Robson. Boa noite. Diga-se de passagem, viu? Só um adendo aqui, um professor. Então, veja só. Olha, para quem não sabe, deixa eu só fazer um juízo de memória aqui, né? Para quem não sabe, Marcos Moura foi um dos pioneiros, né? Não estou chamando ele de velho não, viu, professor? Mas que passou pela Voz do Brasil. Muito bacana. Tem condições de entrar nesse diálogo? Então, veja só. Já eu lhe chamo, viu, professor? Obrigado. Mas o Marcos sempre foi muita referência. Eu tive felicidade, né, de ter aprendido muito com o Marcos, né, quando eu ainda era estudante do curso de jornalismo. Né, eu fui estagiário de uma emissora aí em Sumé, e Marcos, naquela ocasião, apresentava o programa jornalístico, né, e eu tive uma felicidade desse contato com o Marcos, né, a quem foi sempre um profissional muito aberto a estar repassando o seu conhecimento para quem estava começando. Então, eu tenho uma gratidão muito grande, né, em relação a essa situação, pelo contato, pela oportunidade de ter tido essa relação profissional com o Marcos, né, a quem sempre foi uma pessoa muito solidária, muito acolhedora. Então, ele foi
para mim, vai ser sempre uma grande referência em termos de profissional, mas eu digo não só profissional, mas como ser humano, né? Como pessoa que, além de ter um trabalho profissional extremamente exemplar, ele é uma pessoa que é humana, é acolhedora, né? Não é, usando uma linguagem mais direta, não é um egoísta, né? Mas aquele profissional que acumulou um conhecimento ao longo da vida e não tem nenhum receio em contribuir com quem está, com aquelas pessoas que estão iniciando uma atividade profissional. Mas voltando, Robson, a questão do que você trouxe sobre o coronavírus e essas medidas que foram adotadas, eu penso, né, que são extremamente necessárias, Robson, Marcos, porque, infelizmente, né, não é aquilo que nós gostaríamos de estar passando nesse momento. Ninguém está aqui louvando, né, todo momento tão difícil que nós passamos em todo o Brasil. Então, essas medidas, elas passam a ser desnecessárias. Por quê? Nós temos, infelizmente, né, não queremos jogar panos quentes em uma situação que é extremamente real e é preocupante. Nós temos uma sociedade ainda que tem atos e responsabilidades em relação a essas questões, porque eu sinto que há um nível de inconsciência, né, nesse sentido, de entender que o momento é delicado. Que o momento é delicado e que todos nós, não é só o papel do poder público, mas é o papel de cada um de nós como cidadão e cidadã que deve cumprir para que a gente possa sair dessa situação que a gente vive o mais rápido possível. Marcos fazia menção em relação, nós temos uma vacina, mas essas doses, elas chegam de forma muito lenta na sociedade. Nós não vamos vacinar essa população tão rápida, então é um processo extremamente lento, e a medida protetiva, no sentido de dizer, nós temos medidas que exigem que o comportamento social do isolamento, né, de não aglomerar, eles são medidas extremamente necessárias para que a gente possa amenizar, mais para trás, o processo eleitoral pelo qual a gente passou, que houve no período de Ano Novo, veio a sequência do período de Carnaval, que mesmo os municípios tendo adotado diversas medidas, né, para que a população pudesse se proteger e proteger outras pessoas, isso foi descumprido de uma forma absurda. Então, são necessárias medidas de fazer com que a população possa, ou impor mesmo, que é o termo que está sendo utilizado, na verdade, né, impor determinadas medidas para que a população possa cumprir, porque se não for dessa maneira, a gente não vai conseguir estar amenizando, e a situação está alcançando casos muito preocupantes. Isso é na Paraíba, isso aqui no Pernambuco também, que algumas medidas estão sendo adotadas nesse sentido, né? E se essas medidas não forem adotadas pelo poder público, nós corremos o risco de perder totalmente o controle da situação, e aí o colapso, né, pode se tornar muito pior, porque à medida que acontecer um colapso no programa, ou seja, no atendimento em relação a essas pessoas, então a situação se torna muito mais agravante e não se tem um controle da situação. A gente sempre vai fazer referência ao que aconteceu na cidade de Manaus. Se isso acontece ao mesmo tempo em algumas cidades brasileiras, o sistema de saúde não tem condições de dar conta desses atendimentos. E aí a situação se torna incontrolável, o índice de morte é muito alto, o atendimento não dá conta, e nós vamos passar por uma situação que é aquilo que nós não queremos passar, que é a morte em massa daquelas pessoas que mais são penalizadas, ou seja, aquela população que mais precisa, que é a população que depende do Sistema Único de Saúde, ou seja, do SUS. Aí a situação é muito mais agravante no sentido, Robson e Marcos. Muito bem, eu concordo plenamente, os dois estão dentro desse mesmo raciocínio que eu comungo, na verdade. Marcos Moura, você queria falar naquele momento, vou abrir esse espaço agora aí, para que você possa expressar o que você quis falar.
No momento é oportuno, eu gostaria de registrar inicialmente as suas palavras à minha pessoa no início, na abertura do jornal. Muito obrigado, Robson. E também eu gostaria de me referendar a duas pessoas que eu admiro muito e que também aprendi. E elas têm umas características semelhantes. O Renato Moraes e o Hernandes Queiroz. Ambos trabalharam comigo. A humildade do Renato fez com que ele hoje estivesse entre os humildes ainda mais forte. E a humildade de Hernandes Queiroz fez com que ele hoje chegasse a ministrar os seus conhecimentos na área de comunicação, formando jovens a espalhar por esse rincão brasileiro. O Hernandes disse agora há pouco que eu era humilde. Na realidade, tem momento que eu até sou. E o Hernando conhece o meu temperamento. Humildade, rodou, ficou e parou Hernandes Gouveia. Tá certo? Quando eu vislumbrei Hernandes e Renato lá comigo na bancada, eu sabia perfeitamente que os dois iriam vencer. Porque eram abnegados. Porque eram dedicados, porque sabiam ouvir, porque queriam realmente ser útil. E estão sendo útil em Sumé, em Recife, em Pernambuco, na Paraíba. Então aqui eu só quero agradecer a esses dois jovens que fazem com que veterano igual a minha pessoa possa aprender. Ninguém sabe de nada, não é verdade? A gente vive um eterno aprendizado todo instante, toda hora, todo minuto. Aprendemos com as coisas boas, aprendemos com as coisas ruins, aprendemos como administrar a pandemia, aprendemos também como administrar uma partida de futebol. Não é isso? Torcer pelo bem é a nossa maior preocupação. Torcer pelo bem é o nosso maior intuito. E aí está o bem transformado em ação útil para servir ao próximo, que é justamente Renato e o nosso companheiro Hernandes. E ainda coloco também como um homem guerreiro e trabalhador chamado Robson Queiroz. O rapaz que forma a equipe Lorielson Alves, para mim, é uma grata revelação. Não conheço pessoalmente, mas Lorielson, siga em frente e você será realmente um grande profissional. Amigos, eu quero agradecer a deferência, a oportunidade, a geração desse espaço para mim e quero colaborar mesmo, tá certo? Com todos aí de Sumé, com todos da equipe da Cariri TV, não é isso? E fortalecer ainda mais a comunicação na minha, na sua, na nossa querida Sumé. Robson. Muito bem. E o Renato Moraes está aqui também fazendo menções a você, lhe agradecendo, viu? Muito bom, então. Muito obrigado. Um abraço para Renato, bem forte. Nós que agradecemos, grande Marcos Moura, que deixou aqui um agradecimento, né? O Marcos Moura Júnior, né? Continua, graças tá aqui, a Deus, né? Continua aí. O Júnior Moura está conosco aqui, né? A gente está por aí. Exatamente. Nosso filho tem minha neta aí, Alice. Tá, exatamente. A família toda aqui, né, do Júnior está por aqui. Muito bom. Grande colaborador também. Olha, a título de esclarecimento, né, em relação a algumas informações a respeito da tentativa contra o vice-prefeito de Monteiro ontem. Olha, a tentativa desse homicídio não foi contra o vice-prefeito, mas sim contra o seu filho. Eram três homens armados, dois de revólver e um com a pistola. Apenas um disparo, na verdade, que foi efetuado contra Celicileno, que foi então confundido com seu filho. Todos estão bem, apenas algumas escoriações em Celicileno.
e também seu filho. Aliás, e seu filho, decorrentes então aí da fuga da ação dos criminosos. Foram realizadas diligências por toda a área, as filmagens já foram apresentadas aí para a Polícia Civil. Quanto aos homens que efetuaram esses disparos, não foi possível aí identificar nenhum por conta das máscaras, né? As máscaras que a gente está usando aí para se proteger contra o Covid-19. O veículo utilizado foi um Gol G4 de cor preta e a placa não se sabe a informação da placa, apenas que é do modelo Mercosul, né? E esse modelo Mercosul aí ficou realmente difícil de identificar no sentido assim, né? Você sabe de que cidade e de que estado, né? E tem que ser puxado mesmo essa placa e saber de uma forma mais detalhada. Bom, olha, deixa eu pegar uma matéria aqui. Eu quero ir à matéria, produção, se vocês tiverem aí, do casal de empresários que morreu 20 minutos após o outro de Covid aqui na Paraíba. Vocês têm essa reportagem? Se tiver, passa ela para mim agora. Um casal de empresários morreu por Covid-19 nesta segunda-feira, dia 22 de fevereiro, em Cajazeiras, no sertão da Paraíba. José Carlos de Abreu e Lívia Gonçalves de Abreu eram casados e morreram em um intervalo de 20 minutos entre um e outro no hospital regional da cidade. José Carlos tinha 36 anos e Lívia Gonçalves tinha 35 anos de idade. Eles eram empresários e tinham 2 filhas adolescentes. De acordo com o último boletim divulgado nesta segunda-feira, o sertão do estado tem a maior taxa de ocupação de leitos de UTI adulto para a Covid-19, com 94% da ocupação. Olha, lamentável, né? Esse casal morrer dessa forma, 20 minutos após a morte do outro, né? O estado da Paraíba, todos estamos comovidos com a perda desse casal. Não só desse casal, né? Mas de todas as vítimas do Covid. Mas a cada dia aparecem histórias que vai deixando a gente cada vez mais chocado. Olha, é final do nosso Jornal da CTV. Gostaríamos de comentar mais sobre esses assuntos, mas a gente se despede agora do Hernandes Queiroz, né? Primeiro, muito obrigado, Hernandes, pela participação hoje no Jornal da CTV e até amanhã, né? Robson, mais uma vez eu te agradeço pela participação, agradecer também, né, e cumprimentar meu amigo Marcos Moura, Renato Moraes, né, por esse momento importante a gente está discutindo, está aberto a trazer para toda a população, né, uma discussão que a gente considera relevante, que merece uma atenção mais especial, para que a gente possa, de fato, refletir sobre todos esses acontecimentos que vêm tendo na sociedade, né? Então a gente agradeço muito esse momento, acho que é um momento de reflexão para todo o país. E a CTV ela traz um compromisso, né, muito importante nesse momento, de levar até a população essas reflexões que são extremamente necessárias, no sentido de contribuir para que a sociedade possa pensar sobre essas relações e assumir um compromisso também, né, em relação a todos os fatos, né, que diz respeito ao interesse de toda a sociedade, né? Então, o meio de comunicação ele assume um papel muito importante nesse momento, né? Muito bem, então. Até amanhã. Agora eu quero ir aqui ao Marcos Moura. Mestre, até amanhã. Vou cobrar sua presença aqui amanhã também, os seus comentários aqui no nosso Jornal da CTV. Muito obrigado, viu, pela sua participação. Um abração, boa noite, Robson, nosso muito obrigado, obrigado a toda a equipe, um abraço para meu filho que está aí, minha nora, minha netinha, ao Hernandes Queiroz, nosso muito obrigado também, ao Lorielson, e é como o Hernandes disse, a gente tem que colaborar, temos que participar, os veículos de comunicação são exatamente para prestar esse serviço à comunidade, e a comunidade cada vez seja mais consciente do seu papel, em termos de que não se provoque, através de 1 ou 2 pessoas, ou meia dúzia de pessoas, algo que venha exatamente a prejudicar o próximo. Então, se cada um se comportar adequadamente, vamos sair dessa, tá certo? E eu ainda digo mais, quando isso ocorre, está faltando um princípio. E para que isso venha a melhorar, tudo isso, desculpa até a repetição do termo, passa pela educação.
a educação é a vitória de tudo, sobre tudo. Então, partindo do princípio da educação, nós vamos